Graça e paz, irmãos. Hoje é 8 de março de 2019. Hoje é sexta-feira. Nós estamos hoje com o nosso gráfico, o plano divino através dos séculos. E vamos estudar sobre as vigílias da noite. Nós precisamos de saber aonde nós estamos do ponto de vista profético. O estudo ele é baseado em Salmos, capítulo 90, versículo 4, que diz assim: Porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Se Deus ele manda Moisés, né, Salmo 90 foi escrito por Moisés, se Deus manda Moisés colocar aqui, que 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então Deus tem algo profundo para nos ensinar, porque como cristão nós precisamos de saber onde nós estamos do ponto de vista profético. Mateus 25 versículo 6 diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Muita gente interpreta aquele versículo como sendo uma meia-noite literal, mas não é isso que Deus está querendo dizer. Até porque se fosse uma meia-noite literal, Jesus viria numa meia-noite literal, então seria calendário gregoriano, porque meia-noite é calendário gregoriano. Mas Deus ele quer falar algo muito mais profundo conosco. Então, se está escrito que 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite, então nós temos que estudar sobre as vigílias, meus irmãos. Então, nos tempos do Império Romano, quando Jesus veio aqui na Terra, há 2000 anos atrás, a noite em Israel era dividida em 4 vigílias. Olha aqui, eu até marquei aqui para vocês. Ó. A primeira vigília era das 18 às 21 horas. 1000 anos. Porque o versículo está dizendo isso. A vigília é comparada com 1000 anos, tá vendo? 1000 anos. Segunda vigília, ela começava das 21 às 0 horas. 2000 anos. Terceira vigília, das 0 às 3 horas da manhã, que é a vigília do cantar do galo. 3000 anos, coloquei aqui na frente. A quarta vigília é a das 3 da manhã às 6, né? 4000 anos. Então o período do Antigo Testamento ele é exatamente 4000 anos. Né? Jesus dividiu a história em AC e DC. Então aqui de Adão, né? Aqui tá Adão aqui, né? De Adão até Jesus aqui, ó. São 4000 anos. Ou seja, 4 vigílias. Então Jesus veio e dividiu a história em AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, do ponto de vista do Antigo Testamento, Jesus ele veio então no final da quarta vigília, ou seja, no final de 4000 anos, e no início dos primeiros 1000 anos da história da igreja, né? Então Jesus veio no final da quarta vigília, do ponto de vista do Antigo Testamento, e do ponto de vista do Novo Testamento, Jesus veio no início da primeira vigília, ou seja, a vigília de 1000 anos e a vigília de 4000 anos. Então Jesus já veio em 2 vigílias, ele veio na vigília de 1000 e na de 4, né? Aqui é final do Antigo Testamento, aqui é início do Novo Testamento. Então o que que falta? Falta a vigília da meia-noite, a vigília de 2000 anos. Então esta aqui é a vigília do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja. Você pode ver que o bom samaritano, ele volta depois de 2 dias de vinda, depois de 2000 anos. Então quando Jesus vai voltar para o arrebatamento, eu creio que ele virá após 2000 anos. Quando completar 2000 anos de história da igreja, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Isso está muito próximo. Isso está muito iminente a acontecer. Porque nós temos visto que realmente nós estamos nos últimos dias. Interessante. Mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. A segunda vigília é das 21 às 0 horas. 2000 anos, ó. Meia-noite. A vigília de 2000 anos. Então o que Paulo fala lá? Ó? Quando completar a plenitude dos gentios, o Senhor Jesus ele vem e arrebata a igreja. Eu acredito que essa plenitude do gentil ela é completada quando fechar os 2000 anos de história da igreja.
Os 2000 anos de história da igreja. Aí nós temos a terceira vigília, que é das 0 às 3 da manhã. Essa aqui é a vigília do cantar do galo. É exatamente a segunda vinda em Jerusalém, né? O galo canta geralmente de madrugada. Pedro, ele chorou amargamente ali bem no cantar do galo ali. Então Pedro, ele é uma representação do povo judeu lá no final da grande tribulação. Quando ele chora amargamente ali, conforme está escrito em Zacarias 12, versículo 10 em diante. E Apocalipse 1,7 fala que os judeus eles vão ver o sinal dos cravos ali. Apocalipse 1, versículo 7, é na segunda vinda. Então Jesus, a volta de Jesus ela é dividida em duas fases. Ele vai vir ainda na segunda vigília, na vigília de 2000 anos, para o arrebatamento da igreja, que acontece bem aqui, ó, no quadro acontece aqui, né? O arrebatamento da igreja ela acontece aqui, ele é pré-tribulacionista, isso é fato incontestável. O arrebatamento acontece aqui antes da grande tribulação, né, na fase de Laodiceia, que é a fase que nós estamos vivendo. Aí começa a grande tribulação aqui, o anticristo, que é o cavaleiro do cavalo branco. A grande tribulação começa bem aqui, que é a última semana, né, de Daniel, né, Daniel 9:27, a última semana. No final da última semana, Jesus volta aqui, ó, exatamente na vigília do cantar do galo, na terceira vigília, ele volta para salvar Israel do massacre em Armagedon. Então está faltando Jesus voltar na segunda vigília para o arrebatamento e Jesus voltar na terceira vigília para os judeus. Tá vendo aqui, meus irmãos? Então isso é muito profético, nós estamos vivendo exatamente nesses dias finais. Então eu creio que Mateus 25:6, quando fala mais à meia-noite ouviu-se o grito, não está falando de uma meia-noite literal, está falando de 2000 anos. Segunda vigília, 21:0. 2000 anos. Salmo 90, versículo 4. Porque a noite era dividida em Israel dessa forma aqui, ó. As vigílias da noite, eu coloquei aqui, a primeira, segunda, terceira e quarta vigília. Então, isso aqui é puro ensino bíblico da doutrina heptamilenar, né? Deus, ele traçou um plano de 7.000 anos. São 6.000 anos para o homem na terra, né? 6.000 anos desde a queda, até anotei aqui, ó. 6.000 anos desde a queda. Depois tem um milênio, né? Que é o sétimo milênio aqui, que é o milênio sabático. E aqui na eternidade, na hora que começa a eternidade aqui, ó, já é o 8º dia. Novos céus e nova terra, é eternidade. Fecha aqui. Começou aqui, né? Começou aqui assim, né? E fecha aqui. Então o plano foi traçado, esse é o projeto de Deus, esse é o projeto de Deus, a doutrina heptamilenar, né? 2000 anos, aqui ó, 2000 anos são exatamente 40 jubileus, 40 jubileus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim, seus dias serão 120 anos, lá nos dias de Noé, né? Vamos ver se nós achamos aqui o dilúvio de Noé, bem aqui, né? Tá bem aqui assim. 120 anos nos dias de Noé, mas também 120 jubileus proféticos, porque isso aqui tem um duplo padrão. Deus fala por padrões. 120 jubileus são 6.000 anos, 120 vezes 50. Então o tempo do homem na terra, desde a queda, no Jardim do Éden, até a segunda vinda em Jerusalém, que é aqui, né? Acontece aqui a segunda vinda, são exatamente 6.000 anos. Está lá em Ezequiel 46. Jesus volta em Jerusalém no final de 6.000 anos. Você vai ver isso também lá no Apocalipse capítulo 20. Você vai ver a palavra 1000 lá 6 vezes. Então Deus, Isaías 46, versículo 9 fala sobre isso. Eu sou Deus que mostro o fim desde o princípio. Então tá aqui, ó. O fim já foi mostrado aqui. Veja bem que um homem muito conceituado aqui, antes do dilúvio, ele subiu, ele tá por aqui assim, né, porque tem esse, eu coloquei esse gráficozinho tampando, mas Enoque ele subiu bem antes aqui do dilúvio, né. Noé passou pelo dilúvio e retornou no Monte Ararat, né, então é a mesma coisa, é o mesmo padrão aqui, ó. A igreja é arrebatada, né, Enoque ele tipifica a igreja, né, então Enoque tipifica a igreja é arrebatada. O povo judeu passa pela tribulação, né, e volta, né, no Monte das Oliveiras, né, Jesus volta no Monte das Oliveiras e estabelece 1000 anos de paz na terra. Então é o mesmo padrão, Deus fala por padrões. Então isso aqui é muito profético, meus irmãos, nós precisamos de saber
onde nós estamos vivendo do ponto de vista profético. Nós estamos vivendo exatamente bem aqui assim, ó, no finalzinho da era de Laodiceia, que vai fechar os 2000 anos da história da igreja. Os 2000 anos, ou seja, o bom samaritano ele volta depois de 2000 anos. Então quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Depois de 2000 anos, contando a partir do momento que